Glória a Deus, aleluias, glória a Deus, Deus é bom, aleluia, bendito é o nome do Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, Deus abençoe, parabéns, parabéns. Sobreviveram? É fácil não, né? Quem diria que ia ser fácil? Mas ainda não acabou, não é? Ainda não acabou. A irmã leu, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando ele convidou, veio essa palavra. Até aqui. Parece que... E depois? Não, Deus é pontual. É hoje. O importante é o hoje. Mais do que o amanhã. O importante é o hoje. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. O amanhã pertence a Deus. Obrigado, meu irmão. O amanhã pertence a Deus. E é bom que seja assim. E a Bíblia ensina que não andeis ansiosos por coisa alguma. E também ensina que se você tiver... Os planos passam pelo Senhor. Se Deus quiser, conforme está escrito em Tiago. Nessa noite eu quero trazer uma reflexão no sentido de saber de onde que Ele nos resgatou. Porque às vezes nós esquecemos e vivemos o presente, e às vezes esquecemos de onde. E o processo vem de onde, quem, como e para quê. Porque precisamos entender como cristãos, e o aniversário da igreja, ela representa isso. Essa comunidade, esse espaço, esse lugar, esse tempo, esses pastores, vocês, toda a composição, ele tem um sentido e precisa ser assim. Tem que ter um sentido para todas as coisas. Nessa música, desse sobrevivi, do que eu passei, do que eu desci, eu levantei, do que eu tive que me rebaixar e fazer para poder chegar até aqui. Glória a Deus por isso, porque o cristianismo, às vezes ele é esquecido, né, daquilo que é a sua essência, e nós não podemos esquecer. Uma das músicas antigas, eu gosto de músicas antigas, e música da harpa também, fala assim: foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abri, e agora me alegro na sua luz. Tem um outro cântico, também antigo. Ele é a letra, se eu não me engano, é John Smith, capitão do navio Negreiros. Ele praticamente sequestrava ou escravizava homens tirados da sua família, da sua terra. E ele diz: sublime graça tu, Senhor, que a mim, pecador, salvou. Perdido fui, Ele me encontrou, e agora eu posso ver. Senhor, obrigado por essa noite. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor, dos teus preceitos. Obrigado, Deus, pela nossa oportunidade. Que tu venhas falar aos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém. Gostaria de ler o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22.
Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Esse contexto de Atos é quando o apóstolo Paulo ele estava preso em Jerusalém. Ele faz aqui uma defesa perante os judeus, e mostrando o porquê que ele estava no templo, e não foi para profanar, não foi para confrontar, mas ele foi exatamente para adorar a Deus. E aqui ele faz uma parte, ele apresenta uma defesa, eu quero ler apenas uma parte. Irmãos e pais, ouvi agora minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda em maior silêncio e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zelosos para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas do sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos que iam para Damasco do propósito de trazer manietados ou amarrados para Jerusalém, os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho lá perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntei: quem és tu, Senhor? E ao que me respondeu: sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. O que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. E tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. E aí segue toda a situação. Você sabe que só temos a salvação porque a graça de Deus nos encontrou. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus para nós. Nós não merecemos. Nós não merecemos. Se você pensa que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, nós entendemos o quão maldosos e pecadores nós somos. Somos maus. Não é porque às vezes estamos na igreja e nos vestimos bem e temos perfume, tomamos banho e temos uma família, a essência ainda é impura. Ele nos lavou, nos redimiu. E você pode perceber que a cada pecado nós necessitamos de uma nova limpeza, de uma nova lavada. Se você vê aqui a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, passa um pouquinho, vira um pouquinho as páginas. O capítulo 3 de Romanos, ele fala mais quem nós somos. Quem nós somos. O versículo 9 fala assim, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma alguma, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todo judeu como grego, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca está cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E abrimos Efésios no capítulo 2, você vê lá a condição do ser humano diante do pecado. Ainda, capítulo 2 de Efésios: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E quando você olha e vê essa condição daquilo que a gente é, e que fomos santificados em Cristo, tornando-nos santos, justificados em Cristo, tornando-se justos, tornando-nos limpos em Cristo, na condição de se apresentar diante de Deus. E às vezes em nós brota às vezes até certo orgulho, porque eu sou o que eu sou. Nós repetimos às vezes a palavra do grande Deus para nós mesmos, atribuindo a nós alguma bondade, algum favor, algum valor, sabendo que Deus, na sua misericórdia, Ele executou a salvação. E se Ebenezer é que até aqui nos ajudou o Senhor, é porque a cada manhã a sua misericórdia se renova. O homem é homem, mulher é mulher, a essência do homem e da mulher é de maldade. Irmãos, nós temos um risco muito sério. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Um dos riscos muito sérios chama-se a ira. A ira. Homens bons e mulheres, homens bons, mulheres boas que, por causa de segundos no trânsito, em casa, no trabalho, levantaram a mão, jogaram o carro em cima, xingaram, espancaram. Homens bons, mulheres boas, honestos, pais e mães. Infelizmente, ainda a essência está dentro de nós. Um desses pecados, a ira, ou a cobiça, ou a mentira, a inveja, qualquer um deles que você, por segundos, por questão de segundos. Se você olhar essa história na internet, o porquê que às vezes as pessoas executam é porque dentro de nós. E às vezes nós esquecemos que a essência ainda está, e por isso que a Bíblia fala, vigiar e orar, porque dentro de nós ainda há o lobo, ainda existe o lobo, ainda existe o homem mau e a mulher má. Não tem jeito. Você goste ou não goste, a essência da maldade ainda está em nós. O que a Bíblia fala é vigiar, orar, para que possamos chegar diante dEle, chegar diante de Deus. E chegar diante de Deus é uma coisa que não é fácil, é triste. É uma honra, é uma bênção, mas será um dia difícil. Quando nós entendemos então quem que é o ser humano, de onde Ele nos trouxe, quem nós éramos e às vezes quem nós somos, porque uma das coisas que nós fazemos para nós mesmos é mentir. Mentimos para nós. Achamos da nossa vestimenta e da nossa coisa toda que vivemos, achamos que isso nós temos valor e não temos valor. Deus é, nós não. A grandeza de Deus ela é lançada diante de nós é espelho de Deus, mas a essência está aqui. Então, ao contrário, se de um lado nós vemos um homem pecador e maldoso, mal, em que o pecado habita e daquele lugar de pecado, de lama, de prostituição, existe um Deus todo-poderoso e perfeito. Se nós vemos o homem pecador nessa passagem de Atos, existe ali uma palavra e uma referência. E a pergunta do apóstolo Paulo, que era Saulo, é assim: quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus, o Nazareno. Quando ele fala sobre isso, o apóstolo, o Saulo que virou apóstolo, ele certamente a sua lógica passou a aflorar e lembrar quem que é Jesus. E o que significa Nazareno? Porque o Nazareno, quando
Jesus falou para Natanael, debaixo da árvore, ele fala, de Nazaré sai alguma coisa boa? Havia uma aparência de engano, ou algo que não valorizava os nazarenos. Mas Jesus, ele se apresenta, eu sou Jesus, o Nazareno. E é claro que Saulo foi lembrar daquele que foi julgado, crucificado, e se ouviu falar que foi ressuscitado, mas apenas se ouviu falar. E quando ele se apresenta a Jesus, nós estamos falando daquele que o apóstolo Paulo, que era Saulo, aprendeu quem ele era. Nós não estamos falando do Deus Pai, nós estamos falando do Deus Filho, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, o que é, o que era e o que há de vir, aquele que vem julgar todas as coisas, o ressuscitado, aquele que não se achou nenhum pecado, nenhum dolo, aquele que o Pai enviou para salvar, aquele que veio trazer a salvação, aquele que a Bíblia se apresenta, que aquele que Deus amou o mundo, que deu seu próprio Filho. Ele é a representação do próprio Deus. Ele é o Deus eu sou, Ele é a luz, Ele é a perfeição, Ele é o tudo. Se nós vemos o homem pecador no lamaçal do pecado, da pobreza de toda a alma, em que, se nós fizermos uma comparação, o ser humano, ele diante daquilo que ele deveria ser, ele é pior que os animais. Porque o homem perfeito, representando Adão, ele tinha atribuição de governo, de administração, e quando ele se perde nisso, a administração dele, põe tudo a perder. Tudo. O ser humano, ele tem a representação de perder tudo. Ele não consegue se firmar, ele não consegue se salvar. Mas ao mesmo tempo, nós temos do outro lado a figura do homem perfeito, a figura do Deus homem, a figura do rei que veio para salvar, para libertar e curar. E que ele é atribuído à perfeição, o santo, separado, único, indescritível. Em que quando ele fala em João capítulo 14, e quando Felipe diz, mostra-nos o Pai, ele falou, você tem visto o Pai? E quando Tomé fala, mostra-nos o caminho, não sei se é um ou outro, não lembro, mas eu sou o caminho. Há tanto tempo estou convosco, vocês não têm reparado? Então, o próprio Cristo que ali se apresenta como perfeito, temos o homem perfeito, temos o Deus perfeito, e nesse interim nós temos uma coisa que nós nunca podemos abrir mão e entender, que chama-se a graça de Deus. A graça de Deus é o favor que nós não merecemos. A graça de Deus, ela revela no Evangelho, não só com palavra, mas com ações, que o próprio Deus enviou seu Filho ao mundo, mesmo que nós não merecemos. Se nós continuarmos na continuação do texto de Efésios, no capítulo 2, quando ele fala que nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira como os demais. O versículo 4, ele muda tudo com a palavra mas, que é uma preposição, eu não lembro bem um termo em português, mas ele começa a mudar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E com um propósito, nós temos o homem pecador, o Filho perfeito que veio para salvar, a graça que é o próprio Filho, para um objetivo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então ele fala que a consequência disso tudo é para testemunho.
E nisso que chega a nossa responsabilidade. O que Deus vai mostrar através de nós. Então, quando ele fala nisso, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus e não de homem, para que ninguém se glorie. Ele fala de algo que é uma representação do porquê que eu estou aqui, e porquê que você está aqui. Irmãos, é muito importante que você saiba o porquê que você está aqui. É muito importante que você não esqueça de quem você é, de quem você foi. Porque quando nós olhamos no espelho, nós temos que enxergar exatamente a imagem anterior. A imagem anterior. E isso é muito importante para nós sabermos de quem nós éramos. Éramos perdidos. Não tinha salvação para nós. Não tinha. Esquece. Não havia nenhuma condição. A única coisa que era reservado para nós era o extermínio, a morte. A morte, nós não merecíamos nada, não tínhamos condição de fazer nada. Por mais que achemos que tenham sido bom, não tem condição. E quando você lembra disso, e que Ele vos deu vida estando nós mortos em pecados, alguma coisa precisamos fazer. Mas aí volta a questão, mas as obras, elas servem, elas me salvam? Não, as obras não salvam. Não salvam, irmãos. Mas as obras é o reflexo, é o resultado daquele que ama a Deus, ou que diz que ama a Deus. A palavra de Jesus para Pedro, depois das negações, e depois de tudo o que ele viveu, a liderança de Pedro, que foi colocada em xeque. E naquele resgate de Pedro, que Pedro precisava ser resgatado após a ressurreição. Diante de tantas coisas que aconteceram. E os discípulos, os outros discípulos, precisavam de Pedro, por isso precisava resgatar o líder. E às vezes Deus precisa resgatar você. E trazer de volta. Porque a graça traz de volta. E a pergunta para Pedro foram as 3 perguntas repetidas que faz a gente pensar por quê. Pedro, tu me amas? E se você fizer a mesma pergunta para você, e se eu fizer a pergunta, se Jesus fizer a pergunta e fala, Paulo, tu me amas? Paulo, tu me amas? Paulo, tu me amas? O que Deus quer? Se você ama Jesus, apacenta as suas ovelhas. E você tem que entender o seguinte, e nós precisamos entender, que o apacentar não é o meu, o apacentar não é o seu apacentar, porque somos falhos, somos errados. O apacentar é o apacentar de Cristo. Como que Jesus apacentaria? Se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós não podemos apacentar e cuidar e fazer as obras de Deus segundo o que nós pensamos. Nós temos que fazer segundo o que está escrito na palavra de Deus, aqui na Bíblia Sagrada. O livro sagrado dos cristãos, a Bíblia. Porque não adianta achar que nossos métodos e meios, por mais que seja visto em faculdade, nenhum de nós temos capacidade de apacentar segundo nós. Mas o nosso apacentar tem que ser o apacentar de Cristo. Quando você faz isso, quando você apacenta, você cuida segundo, você vai perceber algo que é também o resultado daquele que apacenta e faz. Significa fé. A Bíblia fala que a fé, sem obras, ela é morta. Porque se você dizer fé, eu tenho fé, mostre as obras. Porque é exatamente isso a pregação do Evangelho e a vivência do Cristo. A vivência do Cristo, a vivência da vida cristã, a vida do Evangelho de Deus, ela passa pela palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é obras. Por isso que se nós temos aí, voltando ao princípio, temos um homem falho, uma pessoa falha, e temos um Deus perfeito, e temos a graça, nós precisamos lembrar que
precisamos responder a Ele. Deus espera a resposta. Ele espera a resposta de mim, de você. E se você pensar, Deus espera a resposta do Ministério Apostólico Aliança. Porque aqui é um corpo. Aqui vocês são um corpo. Aqui vocês têm uma identidade. Aqui vocês têm uma família. Aqui vocês têm um grupo. Aqui vocês têm um conjunto, uma ideia, um pensamento, uma união. E isso quando você, mesmo que seja a igreja aqui e acolá, aqui tem um corpo que precisa dar respostas. Nós precisamos dar respostas. Mais do que chegar a 7 anos, é dar respostas. Deus espera isso de nós. O apóstolo Tiago fala: a fé sem obras, ela é morta. Portanto, se você ou a igreja não produz, não tem fé. Precisa refletir fé. E como é que eu vou refletir a fé? Através das obras. Através de fazer um pouco mais. O que é fazer um pouco mais? Irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção. De tudo isso que eu falei, tem algo que às vezes os cristãos fazem, que não é para fazer. Eu estou falando que crente faz, mas não é para fazer. Quando não é o teu ministério, você pode estar ocupado com as coisas de Deus. Você pode estar ocupado, mas é isso que Deus quer. E o que é que Deus quer? É aquilo que tem um chamado. Tivemos uma reunião ontem, via vídeo, eu sou diretor de uma entidade beneficente, chama Soberp. E nessa nós temos projetos. Nós temos projetos, situações e condições para um trabalho com o menor aprendiz, principalmente. Encaminhar o menor aprendiz para o trabalho, mas também ampara as famílias. E naquele momento, várias pessoas falando e trazendo projetos, uma coisa que Deus fez, né? Ele colocou no meu coração que precisava alguém que fizesse aquele trabalho, e não era eu. Isso chama-se o engajado. O que é o engajado? É aquele escolhido, separado, aquele que tem identificação com aquele determinado trabalho. É aquele que faz, e faz com esmero, com sabedoria, com entendimento, e faz por amor. E como diretor eu disse, eu não sou engajado, eu sou apoiador. Porque o meu engajamento não é a soberba, o meu engajamento é exatamente salvar almas, é sentar com a pessoa, aconselhar e direcionar para ela, debater com ela. A minha função é ela. Eu não tenho função para aquilo que eu sou diretor. Estou sendo sincero com vocês. Eu estou sendo sincero. Se eu vier aqui para limpar tapete, eu estou fora da minha função. Se eu viver a limpar tapete, eu sou fora da minha função. O meu negócio é pregar a palavra. Isso chama-se engajado. Estar engajado. Se nós olharmos o chamado de Isaías, existe aqui um ardor, uma dor, algo que eu não sei se nós estaríamos prontos. Isaías capítulo 6, pega lá. Então, quando você olha de um chamado, o chamado ele é específico. Você pode fazer as coisas, mas não pode fazer as coisas que Deus não te chamou. Visão de Isaías no capítulo 6. Se você ver no versículo 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os meus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aqui existe o milagre da salvação. Bênção. Mas o problema é o depois. Depois disto,
ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A pergunta de Deus foi direta, mas ele não disse o que era para fazer. Ele não disse. O profeta disse: eis-me aqui, envie-me a mim. Então aí Deus disse o ministério dele. Disse ele: vai, diz a este povo: ouve, e não entendais. Vede, mas não percebais. Torne sensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos. Fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Gostou? É verdade. Gostou? Você gostou? Eu não. Tanto que ele fala assim: então disse eu: até quando, Senhor? E qual que é o prazo que eu tenho que fazer isso? Falar: ouve, mas não é para ouvir. Veja, mas não é para ver. Endurece o coração. É para endurecer o coração. É para não ouvir e ficar. Você já pensou eu entrar aqui e ficar falando isso para vocês? Você já pensou eu entrar aqui e ficar falando isso para vocês? Eu já pensou eu lá na minha igreja, o pastor Kleber chega e fala isso para nós, para lá? É um ministério. O ministério, ele é ministério quando você cumpre aquilo que Deus te chamou. E a pergunta do profeta é: até quando, Senhor? Olha a resposta. Olha que bela resposta. Até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e do meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como corvado, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Falar, pregar, anunciar, até que haja só o toco. Ministério é isso. Mas ele é o resultado do chamado, do resgate, daquilo que nós éramos. E portanto, quando nós estamos na função errada, é apenas às vezes é um engano. Pastor está no lugar do profeta, o profeta está no lugar do pastor, obreiro que está no lugar do cantor, o cantor está no lugar do obreiro, do outro, do que faz. Eu estou no lugar do rapaz do equipamento. Cada um na sua, mas tem que saber o que Deus quer. Então é isso. Irmãos, qual que é o seu chamado? Qual é a tua resposta para Deus? Diante dessa festa, porque parabéns, glória a Deus, vocês chegaram, sobreviveram, mas qual a resposta que você vai dar? Qual a resposta que você vai dar para Deus? O que Deus espera de nós? O que Deus está esperando de você? E outra coisa, se você está fazendo, é aquilo que Deus quer que você faça. Se você não está fora da sua função. Se você estiver fora da sua função, Deus, estou ocupado. Mas não é isso com o que eu falei. Então pense nisso. Eu acho que nessa noite é importante você refletir. De onde você foi tirado, a grandeza de um Deus Todo-Poderoso, e para que você vai dar a resposta. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Promessas fez meu Salvador, e nelas
mas eu posso crer. És meu refúgio e protetor em todo o meu viver. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já minhas vazem luz, desde que Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, desde que Ele estendeu sua mão para mim. Eu agora me regozijo, desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois por Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, desde que Ele estendeu sua mão para mim. Senhor, nós queremos refletir a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, porque Tu nos salvou. E queremos com o coração agradecido, com o coração grato, dar o louvor devido ao Teu santo nome, te exaltar com o nosso coração, com as nossas obras, fazendo aquilo que estamos determinados para fazer, aquilo que Tu já nos colocaste em nossa alma. Deus, que possamos cumprir, Senhor, com esforço, com luta, com gratidão. Deus, abençoa essa noite. Abençoa que os corações, estando abertos, possa a Tua graça, o Teu amor inundar os corações. Obrigado pelo Ministério Apostólico Aliança, pelos 3 anos. Obrigado pelo pastor Kleber, pastor Natânia. Obrigado por todo o corpo ministerial. Obrigado pelo todo o povo. Deus, venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, levantar esta igreja cada vez mais, fortalecer, porque sobreviveram, estão aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.